Vamos lá. Colossenses 2. Quero que vocês saibam, quando estou lutando por vocês, pelos que estão na Odisseia e por todos que ainda não me conheceram pessoalmente, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, eles sejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza de pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Aqui ele está falando que ele não conhece pessoalmente, que é porque é Colossos. A igreja de Colossos foi feita pelo amigo companheiro de Paulo, e não pelo Paulo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estou vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmes na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém escravize as filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de toda a autoridade, vocês receberam a plenitude. Vocês foram circuncidados, não com circuncisão feita por mãos humanas, mas com circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele, no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, faz deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou a uma relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas ou nos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que havia de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar os prêmios. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo sustentado unido por seus ligamentos e juntas efetua o crescimento dado por Deus. Tem que estar ligado a Cristo, cabeça, já que vocês morrem com Cristo para os princípios elementares desse mundo. Porque, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras. Não manuseiem, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos de ensino humanos. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticam no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Isso aqui é interessante porque ele fala linguagem indecente no falar, é referenciado a falar sexualidade, né? Assim, em vão, de qualquer forma. Então, hoje em dia, o mundo está tão corrupto que ainda tem crente que ri de piadas, de coisas assim. Tipo assim, pecar é inevitável que a gente vai pecar. Mas tem crente que fica puxando ainda a piada, fica falando. Não, a gente não pode falar nada referenciado a sexo entre as pessoas. Não é para ser falado normalmente. Isso não. Conversado com amigo, conversou em uma situação específica, ou ali. Às vezes brincou, coisa assim, mas vamos evitar, né? Tipo assim, vamos dar uma evitada, não vamos ficar falando umas paradas. Principalmente quando. Agora o mais bizarro é quando fala da intimidade com a esposa ou algo assim. Aí já passou o limite do limite, né? Então, aí já com certeza é errado, é pecado. Então, linguagem decente não falar. É só evitar, né? Não vamos ser que nem o pessoal do mundo. A gente tem que usar o raciocínio, a gente não vive no sentimento. Mas agora, as quais pessoas praticam passar, costumavam viver nelas, suas práticas. Me perdi. Negócio decente não falar.
Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com suas práticas, se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento e imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo livre, mas Cristo é tudo que estará em todos. Interessante que ele citou também o circunciso, porque Colosso estava passando por essa dificuldade que eles estavam pegando coisas judaicas, então, sobre a circuncisão. E aí Paulo cita, não, circunciso, todos são um só em Cristo Jesus. E como ele falou, que a gente possa abandonar tudo isso do passado. Agora a gente não vive mais a favor dos sentimentos, a favor do que eu penso. A gente vive a favor da Bíblia, da palavra de Deus, glória a Deus, da leitura, do conhecimento. Então meu povo peca por falta de conhecimento, então lê a Bíblia por isso. A gente tem que ir ao culto para tirar o orgulho também, ir lugar, ouvir pessoas, saber abaixar a cabeça, ouvir, abaixar, como é que é? Respeitar líderes. Isso que eu queria falar também, respeitar líderes, seja trabalho, seja igreja. Então, a gente não vive mais por nós mesmos. A gente segue um raciocínio, uma lógica, porque a gente crê em algo. Se você crê realmente em Cristo, você está vivendo por aquilo. Então, se você crê, você vai mudar a sua vida. Isso é lógico, raciocínio lógico. Agora, se você fala que crê e não vive, então você não crê, né? É a realidade. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistem-se da profunda compaixão de bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor perdoou vocês, acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Que a parte de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um corpo só corpo. E sejam agradecidos, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome de Jesus, Senhor Jesus, dado por meio dele, graças a Deus Pai. Mulheres, sujeitem-se a cada um ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradá-los, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Glória a Deus. Aqui ele está falando referente, é porque na época de Roma, eles tinham a crença de que o homem era o cabeça e que ele podia fazer o que quiser. Então, tipo assim, o homem ele vai... Ele pode pisar no escravo, pode destratar a mulher, pode fazer o que quiser, porque meio que ele seria o rei de casa, entende? Então, quando ele fala aqui, para a mulher citar o marido, ame cada um sua mulher e não a trate com amargura. Filhos, obedeçam aos pais. Então ele está falando também, não trate com amargura. E que é para respeitar. Eu não sei se é essa parte, mas acho que aqui mesmo que fala é referente também que ele tem que amar. É porque Paulo escreve, eu acho que para outra igreja, aquele lance de amar como se fosse para Cristo, né? Como Cristo é uma igreja, assim é a sua mulher. Isso é referente, eu achei que escreveu também referente a Roma. É porque em Roma eles tinham essa cultura de que o homem era o brabo, vamos dizer assim. É uma cultura muito, né? Eles adoravam vários deuses, Marte, Júpiter. Então eles tinham toda essa parada meio doida. E aí por isso ele repreende. E ele fala para amar a mulher, amar o filho, tratar o escravo também bem, que o escravo tratar o Senhor. Então ele falava que tudo tem a ver também com Cristo. Que é Cristo e o Senhor que estão servindo lá. Quem cometer injustiça receberá injustiça, não haverá ação de ninguém. Então não vai ter nem exceção. Ele fala referente a isso, a eles obedecerem, a falar que essa família, esse laço que tem do escravo, a mulher, o homem, a criança tem que estar tudo meio que sujeito. Obedeçam em tudo, se o Senhor, tudo que fizer, faça de tudo a coração como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão o Senhor a recompensa da herança. E ele está falando para todo mundo fazer meio que o melhor na casa, né? Todo mundo amar, não tratar mal o outro. Ele fala pro homem não tratar mal a mulher, só que ele também fala pra mulher, né? Submeter o marido, então não tratar mal o marido. E fala pro escravo também obedecer ao seu senhor. Então, tipo assim, que todo mundo tem essa obediência em comunhão, que cada um ame o outro, cada um não trate o outro mal. Então ele fala referente a isso, sabendo que quem é o cabeça é o Cristo, sabendo que tudo que é para fazer para Deus. Então é uma repreensão muito forte para Roma, porque a paz familiar, né, mexia com a Roma por completo. Senhor, deem seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus.
Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder cada um. Tíquico informará vocês todas as coisas a meu respeito. Ele é irmão amado, ministro fiel e cooperador do serviço do Senhor. Tíquico, provavelmente, ele está referenciando a quem vai ler a carta. Então, ele entregou essa carta para entregar a Colossos, que é uma igreja que ele nunca viu, porque ele não criou. E aí ele deu pro companheiro dele, e o companheiro dele entregou a Tíquico, e Tíquico lá informará vocês todas essas coisas a meu respeito. Ele é irmão amado, ministro e cooperador do serviço do Senhor. Eu envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam tudo o que passa conosco, e para que eles fortaleçam o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado, irmão que é um de vocês. Eles irão contar tudo o que está acontecendo aqui. Onésimo falam que é um escravo de Filemão. E quem leu já Filemão, então Filemão, cara da igreja de Colossos. E aí Onésimo foi um escravo que fugiu dele. Então ele fala, e Paulo já fala, é fiel armado que está entre vocês, ele irá contar tudo. Então é para receber Onésimo, mesmo que ele tenha fugido do Senhor. Ou seja, que teria que morrer na lei. Mas ele entrega Onésimo para a igreja ali, fala para ele tratar ele como irmão. E não falar para ele, ou exigirem, né, a culpa dele, algo assim, para tirar a vida dele. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberão instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam. Jesus chamado justo também, envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. E Epáfras, que é um de vocês, que foi na prisão visitar ele, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês de oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Deles dou testemunho de que se esforçam muito por vocês, e pelo que estão em Laodiceia, em Hirápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saúdem-os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que essa carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo, cuidem e cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Eu, Paulo, escrevo saudações de próprio punho. Lembre das minhas algemas. A graça seja com vocês. Eu não sabia, e Paulo escreveu, então. Eu achei que quem tinha escrito fosse o que ele até citou aqui, o Onésimo. Acho que é. Não, Onésimo. Não, Onésimo não. Oh, meu Deus, me perdi. O outro cara aqui. Epáfras. Eu achei que tinha escrito era Epáfras, mas não, foi Paulo que escreveu o próprio punho e entregou para eles. E vocês é um servo. E eu achei também interessante que ele fala aqui, ó, que o Jesus chamado justo também envia as saudações. Então Jesus, maneira que acho que é referente a Jesus mesmo, né? Jesus que ele fala como um amigo. Achei legal porque muitas vezes, até no Novo Testamento fala muito de Jesus, o Rei, o Senhor, mas é legal lembrar que ele também é nosso amigo. O único e melhor amigo. Glória a Deus. Agora Jó, porque eu não sei, mas está lá assim. Jó é um livro escrito de Jó, né? Da história de Jó. E não fala, ele não é de Israel. Ele não é. Eu acho que ele puxa um lugar, uma região mais longe. E por isso o livro meio que centra pra gente apenas escutar a história dele e refletir. E Jó fala a respeito da justiça de Deus, né? De como tantas loucuras assim se passam. Mas vou ler. Durante a leitura é bom falar, porque Jó é muito incrível. Jó é doideira. Deus é perfeito. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele seus filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto, em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar ao Senhor, e Satanás, curiosidade, Satanás no hebraico é algo como promotor, acho que é acusador também, acho que é acusador também, mas tem que aí pesquisar, mas no hebraico tem um significado assim. Então, algo como um tribunal. Também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó?
Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo o que ele faz, de modo que os teus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele amaldiçoará a tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, o mensageiro veio dizer a Jó: Os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabuceus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas dos empregados. Eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados. Eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, Jó levantou, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor me deu, o Senhor tomou, o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Cara, a história de Jó é muito, muito forte, porque ele era um homem justo, íntegro, e mesmo assim Deus permite que ele perca tudo. É muito forte. A gente sabe o final da história, né? Deus restitui glória a Deus, mas é que é muito interessante que ele faz a pergunta famosa, né? Tipo, ele começa a discutir com os amigos e fala: Deus é justo? Se Deus é justo, por quê? Aí os amigos culpam e falam que Jó pecou em alguma coisa para Deus fazer isso. E Jó fala durante o livro que ele é justo, que ele nunca pecou, que ele era justo, andava, temia Deus. Então é muito forte, porque ele tenta usar, realmente eles usam esses argumentos de que se você faz maldade, Deus vai te punir. E se você não faz, Deus não vai te punir. Teoricamente, no caso da maldade, assim, seria servir ao Senhor, né? Pra gente que é cristão, você obedece os mandamentos e tal, Deus vai sempre te abençoar. E se você não faz, Deus vai te punir. Então ele puniria todo mundo. E a gente sabe que hoje em dia é um bagulho um pouco complicado, uma discussão quando você fala a esse respeito assim. Mas é interessante como o livro ele não aborda sobre o sofrimento, ele não explica nunca o porquê Deus permitiu isso. Ele nunca, em nenhuma parte do livro, responde isso. Mas no final do livro, assim, um dos últimos amigos que aparece para Jó, que são 4, acho, o quarto, que é o mais novo, ele até esperar todo mundo falar para depois falar, porque ele era o mais novo, pro respeito aos mais velhos, uma coisa que hoje em dia falta. Aí esse menino ele para e ele fala pra Jó, respondendo, dizendo que ele não tem o direito de acusar Deus, de falar que Deus não é justo, algo assim. É algo nesse sentido, e ele também meio que não concorda com os amigos. Ele fala, tipo assim, que os pecados, muitas vezes Deus permite algumas coisas acontecerem para no futuro você não cometer pecados. Então, tipo assim, Deus sabe de coisas que vão acontecer, então ele permite algumas lutas você passar para que você não peque no futuro e não cometa muitos erros, algo que eu creio também. Então é muito forte, muito interessante e fala várias coisas, mas é um livro bem misterioso. Acho que até hoje a gente não vai entender 100% da Bíblia. Então tem coisas assim que Deus revela e orando assim, procurando, a gente consegue buscar. Mas graças a Deus aí é um livro que mostra que não é só a gente que passa por essas discussões, que é natural de o sofrimento e a bondade, a maldade. A vida é complicada, né? Mas aí você tem que. É isso que vai diferenciar quem crê em Deus e quem não crê, né? Quem não crê vai ter o seu próprio pensamento a esse respeito. Quem crê em Deus sabe que Ele é justo. E Ele pertence ao amanhã, e mesmo que a gente não entenda, a gente tem que confiar nele. É o que ele fala em Jó. Confie. Ele fala pra Jó, é referência a isso também, de confiar nele. Porque muita coisa a gente não vai entender, então vamos apenas confiar nele. Glória a Deus. Aleluia.